nossa Escola de Crescimento Cristão, nossa ECC de hoje, com a aula de número 9. O nosso tema hoje é a disciplina do segredo e sacrifício. Boa noite, queridos alunos que já chegaram aí, eu sei que vai vir ainda algumas pessoas. Hoje, esse é o nosso tema, a disciplina do segredo e sacrifício, e esta é a última lição das disciplinas de abstenção. Tá? Então a gente vem estudando as disciplinas de abstenção. Só fazendo uma retomada, o que nós estamos fazendo é uma jornada rumo a uma vida de intimidade com o Todo-Poderoso. Essa é a nossa temática principal, é sobre esse trilho que a gente caminha, é sobre essa perspectiva que a gente vai avançando a cada segunda-feira. E o nosso desejo realmente é desenvolver uma nova vida com Deus, uma vida para além das cercaduras da religião, uma vida profunda em Deus, de intimidade com Deus, tendo o coração cada dia mais aproximado de Deus. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso caminho, esta é a nossa jornada na nossa ECC, Escola de Crescimento Cristão, todas as segundas-feiras. E hoje nós já estamos na lição de número 9, encerrando a parte das disciplinas de abstenção. A próxima disciplina será, já entra para as disciplinas de engajamento, e vocês vão entender muito bem o que isso significa. Mas vamos lá então, a disciplina do segredo e do sacrifício. É claro que quando a gente pensa nessa disciplina, talvez a gente não encontre muito bem o que é que, para onde vai desembocar isso, até onde a gente vai chegar com esse tema. E a gente não pode deixar de considerar que cada lição vai complementar a outra, que na verdade é um conjunto de ações que vão fazer com que a gente encontre um caminho. É claro, eu entendo que nem todo mundo vai conseguir desenvolver de uma hora para outra todas essas disciplinas. Já estou fazendo jejum, já estou fazendo a disciplina do silêncio, já estou na disciplina da simplicidade. Estão aí diante de vocês. É claro que quando nós terminarmos as nossas lições, a gente precisa também revisitar isso de vez em quando, e revisitando essas coisas para a gente não perder o rumo, para a gente não esquecer. Porque se de repente a gente esquece dessas disciplinas e fica apenas como um conhecimento que a gente teve em algum momento e passou, vai voltar a vida para o mesmo lugar que estava antes. Então, antes, é necessário que a gente faça isso. Por isso você tem um material, por isso tem os vídeos gravados que estão sendo postados no meu canal no YouTube, para você de vez em quando ir assistir. Isso vai ajudar você, a revisitar as lições, entender cada vez um pouco mais e colocar isso em prática na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Nessa lição, nós vamos estudar uma díade absolutamente essencial para o crescimento cristão e ao mesmo tempo tão difícil no mundo tão egoísta e conturbado como o nosso. Que díade é essa? Quando eu falo em díade, eu estou falando de duas coisas, né? Você tem as tríades e a díade, que é um nome dado para dois elementos, que são os dois elementos que nós vamos estudar hoje, que é segredo e sacrifício. E é interessante que o autor, ele entende que essa palavra segredo é uma palavra talvez não 100% adequada, perfeitamente adequada para os nossos propósitos. Nós nos abstemos de fazer conhecidas nossas boas obras e nossas qualidades, faremos tudo para evitar nossa promoção pessoal, desde que não envolva mentira. Então, a princípio, o segredo aqui é a humildade. Vamos pensar nesse aspecto. É não propalar suas boas obras, é não propalar suas virtudes, é não propagar sua justiça própria, é não falar de si e nem viver, seja no ministério, seja na vida como um todo, atrás o tempo todo de elogio, atrás o tempo todo de encontrar validações
para as suas obras, para as suas ações. Então a gente vai caminhar mais ou menos em torno disso, da humildade, do segredo, não um pouco diferente do silêncio, porque o silêncio, no caso, era realmente ter um tempo para silenciar a alma, para silenciar a voz, para se aquietar e para estar diante de Deus. O segredo tem a ver com um recolhimento que faz com que eu não dependa mais nem de elogios de ninguém, nem da fama, nem dos aplausos, e que eu mantenha a minha vida e a minha intimidade com Deus, de fato, em segredo. Essa é a ideia pela qual nós vamos trilhar ao longo das nossas lições. Então, para aprender, está aí para você o slide, para aprender a controlar o apetite por fama, a aprovação ou a mera atenção dos outros, precisamos da graça de Deus. Ora, nós estamos vivendo num tempo em que eu lembro de uma matéria que já faz um bom tempo que saiu, foi logo em seguida quando o Facebook começou a ganhar a proporção que agora, ainda estava muito pequena, mas agora ganhou uma proporção muito grande. Mas quando ele estava começando, eu li uma matéria sobre o Facebook como sendo o novo espelho de Narciso. Então, o Facebook é um lugar para onde a gente vai, e agora as outras mídias sociais, né, Instagram, o TikTok, o próprio WhatsApp, e todas as demais mídias sociais, o Twitter, enfim. Quando as pessoas vão para essas redes sociais, de alguma forma, dá a impressão de que elas estão querendo validação daquela foto que se postou, daquele novo penteado, daquela nova maquiagem, daquele prato de comida que está apresentado ali diante da mesa, do churrasco que a gente fez, da viagem que se fez. Mas na maioria das vezes o que nós queremos é uma espécie de validação a respeito de nós, a respeito do nosso sucesso, a respeito da nossa estética, a respeito dos nossos feitos, a respeito das nossas famílias. É como se houvesse uma necessidade sempre muito intensa, muito grande, de ser validado pelas pessoas. Aí você pode imaginar, mas tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada de errado nisso. O que tem é que aquele que busca uma vida profunda em Deus não vai ter isso como a sua coisa mais importante, como a coisa mais essencial da sua vida, porque ele vai buscar valores no segredo, valores no lugar secreto da vida e da comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, aprender a controlar esse apetite por fama, e é claro que eu não estou falando aqui simplesmente da fama no sentido de ser produto. Vamos tentar fazer uma distinção aqui, tá? Se eu tenho um produto e eu vou para a internet, por exemplo, eu tenho um produto, eu vendo cursos, é claro que eu vou me promover e através disso vou fazer a minha propaganda e divulgar a minha imagem. Nós temos aqui pessoas que trabalham em áreas que precisam divulgar a sua imagem. Só que a gente precisa aprender a distinguir até que ponto o que eu quero é cliente e até que ponto o que eu quero são fãs. Pessoas que me aplaudam, que me validam. E infelizmente às vezes isso acontece até mesmo dentro da igreja. Eu, como pastor de uma igreja, até que ponto eu quero ovelhas que me respeitem, ovelhas que me sigam, ovelhas que me amem, que me sejam submissas no sentido de receber a orientação pastoral que eu tenho para lhes dar, e até que ponto eu quero que essas igrejas sejam essas ovelhas sejam minhas fãs. Hoje, na onda da honra a qualquer custo, tem muitos pastores com síndrome de, eu até diria síndrome de Lúcifer, querendo submissão da igreja mais do que ao próprio Senhor Jesus. Querem ser mais importante para as ovelhas do que o próprio Senhor Jesus. Então é esse cuidado, é esse controle desse apetite por fama, por aprovação e às vezes até por atenção. E aqui tem uma coisa importante. Pode ser
que eu esteja falando com pessoas que tenham sérios problemas com autoestima e que precisam frequentemente estar sendo validada. Se o pastor não elogia o que ela faz, ela fica logo amuada e quer sair da igreja. Se o pastor não aplaude, se os irmãos não dizem, quem foi que fez? Se ninguém sabe que foi essa pessoa que fez aquilo, ela acaba ficando magoada, porque não recebe validação, não recebe elogio, não recebe reforçamento, não recebe patrocínio positivo, acaba ficando de alguma forma desanimada, porque vive à mercê dos elogios. E às vezes eu ouvi uma frase esses dias que eu achei fantástica, e eu, inclusive, isso aí seria muito bom para os jovens. Eu vou passar esse link de uma palestra para líderes de jovens da editora Fiel. E se diz que hoje a gente faz muitas coisas, né? Então todo mundo tem muitas criatividades, todo mundo quer inventar alguma coisa para atrair. Então vamos pensar nos jovens. Vamos atrair os jovens. O que a gente faz para atrair os jovens? Bora pintar a parede da igreja de preto, bora colocar LED, bora colocar iluminação, bora colocar um sonzão, bora fazer, enfim. E aí atrai as pessoas. Isso aí chama-se isca. O problema, e essa foi a frase que o palestrante usou, que infelizmente eu não lembro o nome dele agora, vou ficar devendo, mas ele disse assim, o problema é quando a isca vira alimento. Ou seja, quando as pessoas elas são atraídas por algo, mas elas não ficam mais porque aquele algo virou o alimento, e se não tem mais aquilo, elas vão embora. Elas não vincularam a igreja. Então, se uma pessoa nova chega na igreja, vem de uma outra igreja, e a gente elogia, e todo mundo elogia o que ela faz, e isso é uma forma de agregar, de colocar junto, de trazer para perto, e depois isso vira a razão de ser dessa pessoa dentro da igreja, e ela vive sendo alimentada por isso. A hora que cessarem os elogios, pode acontecer que elas se desidratem espiritualmente, que elas tornem-se nanicas espiritualmente, porque dependem daquilo, e o que vai acontecer? Vão embora. Então é muito importante a gente controlar, e é claro que para isso nós precisamos da graça de Deus. No entanto, quando praticamos esta disciplina, aprendemos a gostar de ser desconhecidos e até aceitamos muitas vezes a ser incompreendidos, sem perder a paz, a alegria e o propósito. Fácil, né? É muito fácil isso, né, irmãos? Claro que não é fácil. Não é fácil a gente se tornar desconhecido, a não ser quem é muito, muito, muito tímido. Mas lá no fundo, tanto o desejo intenso de ser validado, como a recusa intensa de ser elogiado são problemáticos, nos dois aspectos. Geralmente tem a ver com problema de autoestima, e a gente pode tratar isso numa outra ocasião, né? Inclusive falando sobre esse tema, sobre autoestima, mas não é o tema principal aqui, por isso não vou aprofundar nisso. Então, aprender a gostar de ser desconhecido, aceitar ser incompreendido sem perder a paz, a alegria, o propósito. Ou seja, tem um propósito na vida, não é porque não foi validado, não é porque não foi elogiado que vai abandonar, não, continua servindo. Então essa disciplina é importante como poucas para estabilizar nossa caminhada de fé. Na prática do segredo, experimentamos um contínuo relacionamento com Deus, independente da opinião dos outros. Aí a gente começa a compreender um pouco mais da onde nós queremos chegar com a ideia do segredo. É para quem nós estamos fazendo, para quem nós estamos vivendo e a quem nós queremos de fato agradar quando fazemos alguma coisa na igreja. Ora, se o meu alvo ministerial é agradar ao pastor acima de qualquer coisa, a hora que o pastor não validar, eu me retraio, eu volto atrás, eu me ressinto. Se caso o que eu estou fazendo é para Deus, mesmo debaixo da autoridade de um pastor, não interessa se ele validou ou não.
não interessa se ele traçou ali um monte de adjetivos e me presenteou e me carimbou com um monte de adjetivos. Não interessa. Quando a gente pensa nessa dimensão de relacionamento com Deus, nós vamos entender para quem nós vivemos. Aí nós vamos poder ter a mesma perspectiva do apóstolo Paulo, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a ser honrado e a ser humilhado, a ter fartura e a padecer necessidade. Ele começa a dizer esses dois trilhos, negativo e positivo, de situações que a gente passa, que a gente precisa aprender a lidar. E aí ele diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E isso é a dimensão, este é o lugar aonde nós estamos pretendendo chegar nessa nossa jornada de vida e comunhão com o Todo-Poderoso. Tá? Chegar nessa dimensão de relacionamento com Deus, onde a glória de Deus seja a nossa grande busca, o nosso grande interesse, e não mais a glória dos homens, e não mais o aplauso dos homens. Então, essa disciplina é importante como poucas para estabilizar nossa caminhada de fé. Na prática do segredo, experimentamos um contínuo relacionamento com Deus, independente da opinião dos outros. E aí diz o Salmo 31, versículo 20: no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação o proteges das línguas acusadoras. É o que afirma o Salmo 31, versículo 20. Sabe uma outra coisa que eu acho que é muito importante, não só na disciplina do silêncio, mas especialmente na disciplina do segredo? Eu vou fazer uma pergunta, ninguém precisa levantar a mão, não. Mas eu vou perguntar, não precisa responder. Quem é bom de guardar segredo? Quem é bom de guardar segredos? Essa é uma pergunta. Fofoqueiro não guarda segredos. Duas coisas que são muito destacadas no fofoqueiro. Primeiro, ele não consegue guardar segredo. Segundo, ele quer sempre saber o segredo dos outros. Isso, pastor não pode ter isso, líder não pode ter isso, líder fofoqueiro, líder linguarudo, líder falante, que abre a boca e fica falando de um e do outro e fica questionando: ei, irmão, o que foi que aconteceu com fulano de tal? Ah, nunca mais vi aquele irmão, o que foi que aconteceu com ele? Ele brigou com fulano de tal, e aquele irmão, e aquele outro? Isso antigamente chamavam de língua de trapo, né? Essa dimensão de segredo, pessoas que não sabem guardar segredos, elas não protegem as pessoas. Então, o que elas querem saber, elas querem fustigar o que está acontecendo com o outro para poder compartilhar com um e com o outro. Isso aí é um fracasso na vida de um líder, na vida de um pastor, na vida de qualquer pessoa, na verdade. Não é? Então, aqui, guardar segredo nesse aspecto, é claro que eu estou apenas fazendo um adendo aqui no tema central disso, que nesse caso o segredo é guardar-se de projetar a si mesmo as suas próprias qualidades, a gente evitar de ficar dizendo: olha, eu acordo todas as madrugadas às 3 horas da manhã para orar por você, querido. Eu sou um homem de Deus que oro, que jejuo. Não precisa disso. É essa dimensão aqui. É uma jornada de relacionamento com Deus que não precisa ter selfie para dizer estou orando e fazer uma selfie de joelhos, ou então pedir: amor, tira uma foto minha aí de joelhos dobrados aqui na minha poltrona para todo mundo saber que eu estou orando. Não precisa. É quando a presença de Deus é tão importante para mim que eu vou a Ele por Ele, que eu estou em oração por causa dele, que eu me relaciono por causa dele, não porque eu quero mostrar para alguém, não porque eu quero
anunciar para alguém que eu sou um homem de oração, que eu sou um homem de Deus, que eu sou um homem comprometido com a intercessão, enfim. Tomás de Kempis comenta sobre a grande tranquilidade de coração que vem àqueles que se erguem acima de louvores e acusações. Olha, isso aqui é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. Quando você entrou no nível de maturidade, de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, digamos até de inteligência emocional e também, por que não dizer, de inteligência espiritual, você já não está mais à mercê, nem não se abala nem pelos elogios e nem pelas acusações e nem pelas críticas. Quando você entra nessa dimensão de relacionamento com Deus, as pessoas te criticam e você não sai magoado, chorando e chutando balde e chutando pedra pelo meio da rua. Você não distrata, você não sai acusando de volta. Pelo contrário, você aprendeu a manter-se em segredo. Você vai para a presença de Deus. E é ali na presença de Deus que você vai experimentar a coisa mais linda que está lá em Jeremias 33:3, quando ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deixa eu ver como é que está aqui esse texto na Bíblia comentada por Eldine Peterson, a Bíblia A Mensagem, Jeremias. Deixa eu ver só para conferir esse texto, que ele é tão lindo, tão maravilhoso. Jeremias 33:3. Vou ler desde o versículo 2, que diz: esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura, conhecido em todos os lugares como Eterno. Diz ele: clamem a mim e eu responderei, direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Em vez de você querer ficar sabendo da vida dos outros, vá falar com Deus, que Ele tem coisas muito mais interessantes para falar para você. Em vez de você ficar buscando elogios e validações dos outros, vá para a presença de Deus, porque Ele tem coisas grandes e maravilhosas para compartilhar com você, de tal forma que você não vai mais depender de nada do que tem lá fora. Lembram de Elias lá na caverna? Quando ele se achava injustiçado por tudo que tinha acontecido, Deus chama ele de dentro da caverna e diz: para com isso, Elias. Ainda tem 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Ele estava todo ensimesmado, todo amuado. Deus diz: não, para com isso, sai daí, sai da caverna. É necessário que a gente entre nessa dimensão de vida com Deus, que a gente consiga compreender os mistérios, os caminhos, os rumos que a vida da gente toma a partir da orientação de Deus. Não é mais santo porque te louvam, não és mais santo porque te louvam, nem mais ruim porque te censuram, és o que és. Nem podem os louvores fazer-te maior do que és aos olhos de Deus. Ou seja, você não vai ser melhor, sua obra não vai ser mais maravilhosa porque alguém te aplaudiu e te elogiou. Você não será mais santo porque alguém vem e diz: olha como você é santo. Você não vai ser mais ungido porque alguém diz como você é ungido. Os louvores não acrescentam absolutamente nada em você. Aqui é importante entendermos que não é aquilo que nós falamos para Deus sobre alguém, porque não adianta, gente. Eu posso chegar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, olha aqui como a minha esposa é maravilhosa, e começar a dizer todos os talentos, tudo que ela é para Deus. Isso não vai tornar ela, aos olhos de Deus, melhor, porque Deus a conhece mais do que eu. Deus sabe que é. Então não adianta a gente achar que pelo fato de as pessoas estarem elogiando a gente,
que a gente vai chegar com credenciais diante de Deus, tipo, Senhor, olha, viste como está o meu ibope aí? Todo mundo me aplaude, então dá um ponto a mais aí para mim. Não acontece isso, querido. Proceder sempre bem e ter-se em pequena conta é indício de alma humilde. Olha onde a gente chegou, né? Ou seja, sempre fazer o bem, mas ainda assim, o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada é fantástica, é maravilhosa. Ela diz, olha, quando vocês fizerem tudo que vos foi ordenado fazer, vocês devem se considerar como servos inúteis, porque vocês não fizeram nada além daquilo que lhes foi ordenado. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou. Ora, Paulo era Saulo, respeitado, conhecido, um homem truculento, um homem zeloso pela religião, mas quando ele se converte, ele se transforma em Paulo, Piccolo, pequeno. Então, um grande apóstolo, que nós conhecemos como um dos personagens mais importantes da igreja cristã do Novo Testamento, que mais escreveu, era pequeno. E não só pequeno no sentido de submeter-se a essa posição de pequenez, como era pequeno mesmo em estatura. Disse que ele era baixinho, de pernas arqueadas e calvo. Então, isso aí são sintomas de uma alma humilde, quando você deixa de considerar que a sua obra precisa ser referendada por alguém. Rejeitar toda a consolação das criaturas é sinal de grande pureza e confiança interior. Sabe aquela coisa? Ninguém falou nada para mim. Ninguém me deu um abraço. Gente, isso é sintoma de falta de comunhão com a presença de Deus. Nós não dizemos que o Senhor nos satisfaz. Ah, pastor, mas nós somos seres gregários, nós somos seres emocionais, nós somos seres humanos. Sim, somos. Mas aqueles que experimentaram uma dimensão profunda em Deus são seres humanos diferentes. Não tem como. Aqueles que experimentaram uma profundidade de vida com Deus são seres humanos diferentes. Aquele que não procura testemunho favorável dos homens mostra que está todo entregue a Deus. Existem alguns que, mesmo sabendo que a sua vida, que está em pecado, que está escondendo coisas, mas ainda assim têm vergonha de estar diante de Deus, mas querem ser validados e aplaudidos pelos homens. E aí se sentem ressentidos, se sentem massacrados, se sentem humilhados quando são expostos nas suas vacilações. Quando a gente entende que a nossa vida ela existe para agradar a Deus, a gente não vai mais ficar buscando validações dos homens e aprovações dos homens, e nem usando fantasias e maquiagens para receber todos os aplausos daqueles que não sabem o mínimo da nossa feiura por trás da maquiagem. Ai, é difícil, né, gente? Eu sei que essas disciplinas são extremamente desafiadoras, são muito provocadoras, né? Vai dando na costela da gente. Uma das maiores falácias da nossa fé, e na verdade um dos maiores atos de incredulidade, é a ideia de que nossos atos espirituais e virtudes precisam ser exibidos e conhecidos. Eu acho muito estranho ver alguém que pede para tirar foto quando a pessoa quando está orando, né? Pessoas que vão, vou para o monte orar, aí tira uma foto dizendo, estou aqui no monte, ainda faz assim, estou aqui no monte orando por você. Os esforços frenéticos de grupos religiosos, de indivíduos para exibir-se e afirmar-se, são uma revelação atordoante de sua falta de substância e de fé. Hoje, gente, nós estamos vivendo na era digital.
na era do marketing digital, na era da exposição veloz de imagem, na era como eu diria, da democracia da comunicação. Nunca a comunicação foi tão democrática como é hoje. Em que sentido? É que antigamente só fazia propaganda, só anunciava quem tinha muito dinheiro, que tinha que ir para as grandes emissoras, tinha que ir para as grandes mídias. Hoje você vê pessoas que do nada colocaram um vídeo, às vezes um vídeo idiota até, mas que ganharam projeção mundial, né, através das mídias. Então hoje essa velocidade da comunicação e esse canal aberto para pessoas pobres, ricas, leigas, cultas, enfim, possibilita aí uma exibição da imagem, das qualidades, inclusive agora dos defeitos, em que a pessoa, por causa dos seus defeitos, a pessoa, exatamente, Marcelo, todos têm ali um minuto de fama, e às vezes a gente acha, pronto, lembram do rapaz lá da caneta azul, azul caneta? Provavelmente ele achou que a partir dali ele seria o novo Roberto Carlos do planeta, né? Aqui do Brasil. Passou, mas foi um momento de exposição que deve ter ganho dinheiro com aquilo, no mínimo deve ter capitalizado, monetizado em cima daquilo, mas passou. Então, nesse tempo em que a gente tem essa possibilidade de exibição, de aparecer e de exibir os nossos talentos, não é fácil desenvolver essa disciplina. Então essa geração que nós estamos vivendo hoje é a geração dos holofotes, né? Do pop, das selfies. Faço, mas eu tenho que mostrar. Tenho que mostrar que eu sou bom naquilo que eu faço, e eu preciso que o pessoal lá da igreja, que os meus liderados me elogiem, me aplaudam e validem o meu ministério. Ora, todas as vezes que a gente está um pouco mais enfraquecido espiritualmente, a gente sente falta dos aplausos dos outros. Eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha experiência. Quantas vezes eu me ressenti de falta de uma atenção melhor da igreja, falta de uma validação. Quantas vezes eu senti, né? E a culpa disso era minha mesmo. Porque se eu tenho plena consciência do meu serviço para Deus, eu vou continuar feliz servindo ao meu Deus, independente daquilo que vão fazer ou não por mim. Essa é a mente. Esse é o coração que nós estamos buscando aqui nessa dimensão dessa nossa disciplina, que é a disciplina do segredo. Jesus, com uma boa dose de humor, afirmou que uma cidade construída sobre uma colina não pode ser escondida. Eu não gostaria de ser incumbido, diz aqui o autor, da tarefa de esconder Jerusalém, Paris ou São Paulo. As histórias dos evangelhos contam como Jesus e seus amigos tentavam evitar as multidões. Não conseguiram. Para ser simples e direto, se fosse possível esconder nossa fé e nossas obras, talvez isso mostrasse que elas são de um tipo que deve ser escondida. Aqui não significa dizer que eu não vou fazer a obra de Deus, que eu não vou pregar o evangelho, que eu não vou brilhar a luz de Cristo em mim. Não. O que Jesus aqui, quando ele diz que usou uma certa dose de humor, é que Jesus faz uma comparação absurda. Ele diz, olha, se vocês brilharem, vocês vão ser como uma cidade que está edificada sobre um monte que ninguém vai poder esconder. De fato é isso, mas o que é que você tem que brilhar? As virtudes de Cristo, apontando para Cristo, em quem você está edificado e ligado. Então, nesse caso, o que nós precisamos fazer é brilhar a luz de Cristo, mas isso não significa dizer que eu vou ser aplaudido por isso. Eu vou apenas viver na minha comunhão com Deus, desembocando aquilo que eu recebo de Deus quase que automaticamente. O segredo corretamente praticado coloca nosso departamento de relações públicas inteiramente nas mãos de Deus. É fácil isso, gente? Claro que não é fácil.
nenhuma das disciplinas é fácil. Então, eu tenho uma frase que eu carrego comigo há algum tempo, que Deus não aceita biografias da minha vida escrita por terceiros. Então, eu sempre digo assim: falam mal de mim, estão falando de mim, não tem problema, podem falar. Estão falando mal? Podem falar. Tanto a pessoa que fala mal de mim, como a pessoa que fala bem de mim, as duas podem ter razão e as duas podem não ter razão. O que vai acontecer é, essa pessoa que fala mal de mim, uma hora vai aparecer se aquilo que ela está falando de mim, dos meus defeitos, das minhas falhas, dos meus erros, se aquilo é verdade, vai aparecer, vai estar exposto, e eu não tenho como esconder se é verdade. Se aquela pessoa que está falando bem de mim está falando porque está equivocada, porque tem uma impressão errada de mim, porque me ama e por isso fica falando bem de mim, uma hora isso vai aparecer se é verdade ou mentira. Então, tanto falarem bem quanto falar mal de mim, uma hora isso se revela real ou falso. Então a minha vida e o meu departamento de relações públicas, o meu marqueteiro é o próprio Deus. E me perdoe o Senhor de usar essa expressão para ele, porque ele não vai fazer propaganda de mim para ninguém. Mas ele sim, diz a Bíblia, é quem nos justifica. Ele acendeu nossa candeia para que sejamos a luz do mundo e não para estarmos escondidos debaixo de uma vasilha. Olha só, como nem tudo é tão cruel assim nessa disciplina. Ele é que faz a nossa luz brilhar. Ele diz que ele fará brilhar a tua justiça como o sol ao meio-dia. O segredo implica que nós deixamos que ele decida quando nossas obras serão reconhecidas e quando a nossa luz será notada. Mas a hora que Deus quiser realmente que essa luz brilhe e exploda, ela vai acontecer, porque ele é que se encarrega de fazer a nossa imagem. Então o segredo implica que nós deixamos que ele decida quando essas obras serão reconhecidas. O segredo nos ensina o amor e a humildade diante de Deus e do próximo. O amor e a humildade nos encorajam a ver nossos semelhantes sob a melhor luz possível e esperar que eles sejam e façam melhor do que nós. Isso de fato torna possível nada fazer por ambição egoísta ou por vaidade, como diz Filipenses 2:3, mas humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Tal coisa traz um alívio tremendo. Que dimensão poderosa é essa? Que não pode ser vivida por homens e mulheres naturais. Que não pode ser vivida apenas por um treino psicológico, que é necessário muita busca, que é necessário derramar-se diante da presença de Deus, que é necessário comunhão com a presença de Deus, que é necessário muita oração, muito silêncio, muita contemplação, que é necessário simplicidade. Não é simples, não é fácil. É uma jornada que não depende simplesmente de siga tais regras. É uma jornada que depende essencialmente de oração intensa, de frequência constante diante do trono de Deus. Se você deseja experimentar como nunca antes o fluir do amor, na próxima vez em que estiver numa situação onde haja competição, ore para que as outras pessoas sejam excelentes, mais elogiadas e usadas por Deus do que você mesmo. Torça realmente por elas e alegre-se com o sucesso delas. Se os cristãos em toda parte fizessem isso uns pelos outros,
a terra logo se encheria com conhecimento da glória de Deus. A disciplina do segredo pode nos levar a esse tipo de experiência maravilhosa. O que é isso aqui? Isso aqui é muito, permitam a expressão, isso aqui é muito louco, gente. Nós temos uma congregação que é pequenina, né? E a gente já vê dificuldades nisso. Já vi pessoas, né, se incomodando com o sucesso de outras. Ficam incomodadas porque o pastor dá oportunidade para esse, não dá para aquele. É gente que está, lógico que é gente que está um pouco distante daquilo que Deus quer, né? E pior do que isso é quando torcem pelo fracasso. Pior do que isso é quando a pessoa fracassa e daí vem assim, eu não falei, caiu a máscara. Caiu a máscara, a sua. Caiu a sua máscara. Porque o que nós desejamos é que aquele que aparenta que está fazendo algo errado, que ele se converta, que ele se restaure, que ele se renove, que ele se levante, que ele tenha sucesso, que ele consiga prosperar, que ele consiga chegar numa dimensão de relacionamento com Deus, onde ele consiga enxergar o que está errado. Mas quando eu torço, ou então quando eu digo eu não vou fazer, porque eu não vou fazer perto dessa pessoa ali, porque eu vou fazer, quem vai aparecer ela, isso aí é um sintoma terrível, né, de um coração distante de Deus. Você já imaginou isso aqui que o texto diz? Se você deseja experimentar como nunca antes o fluir do amor, na próxima vez em que estiver numa situação onde haja competição, ore para que as outras pessoas sejam excelentes, mais elogiadas e mais usadas por Deus do que você mesmo. Nós temos na nossa comunidade 3 ministérios de louvor. Você já imaginou se houvesse disputa entre eles? Qual é o melhor ministério? Não tem melhor ministério. Não tem. Ah, não, o melhor ministério é o ministério do Reginaldo. Não tem. Ah, não, é da pastora Joelma. Não é. Ah, é o do Paulinho e da Tita. Não é. Não existe melhor ministério. Existem servos trabalhando ali. Existem servos servindo ali. Essa disputa, nós temos que fazer melhor, não existe. Graças a Deus eu não sei. Mas até hoje, eu não sei se a Joelma concorda comigo, eu não consigo perceber isso entre os ministérios. Tanto é que há muita interação, que ninguém se nega em ajudar o outro. Eu vejo isso acontecer. Graças a Deus eu não vejo nesse aspecto. Então é muito importante a gente desenvolver isso. Se todo mundo entender que aquele que está recebendo elogio, o pastor elogiou fulano de tal, todo mundo disser isso mesmo, e começar a orar, Senhor, guarda o coração do teu filho para ele não se vai descer e fazer e se encher de si mesmo, a igreja fica melhor, gente. Não é para ver competição na igreja. Na verdade, antigamente, nas empresas se estimulava muito a competição. Era princípio, né? Era princípio colocar nas equipes premiações para o funcionário do mês, para o que mais produzia. Então se estimulava a competição. Hoje em dia, de forma mais moderna, mais equilibrada, já não é mais a competição, e sim a cooperação. É a cooperação, é a interação, é o trabalho em equipe, é a empatia, é a soma, é o cuidado de um para o outro, é pensar como grupo, é pensar como equipe, é pensar como empresa, é pensar como igreja, é pensar, no caso, na igreja, como filhos de Deus, que estão lutando por um mesmo projeto e andando numa mesma direção. O segredo tem ainda outra importante dimensão como disciplina espiritual. No nosso esforço para servir a Deus surgem necessidades. Elas devem ser tratadas em geral olhando somente para Deus, isto é, não contando aos outros que há uma necessidade, mas crendo que Deus fará isso. E aqui eu já vou explicar para vocês. Há uma história aqui, há mais de um século, George Miller, de Bristol, Inglaterra, Bristol, acho que é isso, desenvolveu um grande ministério incluindo vários orfanatos sem anunciar suas necessidades pessoais ou ministeriais.
ele foi inspirado a agir assim, em parte pela obra similar de Frank em Halle, Alemanha, no início do século XVIII. O objetivo desse homem de Deus era estabelecer diante do mundo e da igreja um testemunho que Deus supre fielmente as necessidades daqueles que confiam nele, e relacionava assim: ora, se um homem pobre, simplesmente por meio da oração e da fé, obteve sem pedir nada a ninguém os meios para estabelecer e manter um orfanato, deve haver algo que, com a bênção do Senhor, possa servir de instrumento para fortalecer a fé dos filhos de Deus, além de ser um testemunho da consciência dos não convertidos da realidade das coisas de Deus. Tá? Ou seja, se eu digo que eu vivo pela fé, mas eu vivo me lamentando para os outros, eu não vivo pela fé. Se eu sou, e a gente vê muito isso no meio dos pregadores itinerantes, dos ministros, daqueles que dependem muito da ajuda dos outros, inclusive líderes, né, que o tempo todo diz: não, eu vivo pela fé. Não, você não vive pela fé se você vive mendigando dos outros. Isso não é viver pela fé. Isso é viver da ajuda dos outros. Viver pela fé é quando você não precisa estar espalhando para todo mundo. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos em outra igreja e fiz muitos programas de apoio missionário, inclusive fazendo programas enviando para a África, lá para a Rádio Christian Voice na África, onde eu gravava programas de apoio aos missionários. Então conheci muitos missionários que foram para o Equador, que foram para a Venezuela, que foram para o Canadá, que foram para a África, Indonésia, exatamente. Então conheci missionários que iam para ali, e os missionários que eram missionários que iam para as cidades carentes aqui mesmo do Brasil, especialmente no Nordeste do Brasil. Então, que iam para os sertões mesmo. E todas as vezes que esses missionários vinham a Belém, vinham só para contar miséria, só para contar a desgraça do que estava acontecendo, e pouco testemunhavam do que Deus estava fazendo. Aquela era uma estratégia para sensibilizar o povo, para arrecadar ofertas, para arrecadar dinheiro. Ora, queridos, se a gente realmente confiar em Deus, entrar nessa dimensão de fé, em que mesmo sem falar nada a ninguém, Deus toca uma pessoa, Deus fala com alguém, Deus traz você a memória de alguém, a lembrança de alguém, e essa pessoa vai se manifestar como canal de Deus para abençoar a sua vida. Então, a história aqui que nós acabamos de ler é alguém que decidiu fazer um trabalho entre crianças, fazer um orfanato, mas que decidiu não divulgar as suas necessidades, e Deus continuou suprindo, mesmo sem ter que fazer propagandas e propagandas do tipo: venha nos ajudar. Se virmos necessidades que foram compartilhadas apenas com cuidado, se vimos necessidades que foram compartilhadas apenas com Deus, sendo supridas, nossa fé na presença de Deus e no seu cuidado será grandemente aumentada. Mas se sempre falamos aos outros sobre nossas necessidades, teremos pouca fé em Deus, e toda a nossa vida espiritual sofrerá por causa disso. Ou seja, se a gente fica se lamentando para sensibilizar o irmão, não é fé. Não é fé. O sacrifício, então. Aqui já na disciplina do sacrifício, nós nos abstemos da posse ou do gozo daquilo que é necessário à nossa vida, não como na frugalidade daquilo que é desnecessário ou supérfluo. Na disciplina do sacrifício, abandonamos a segurança de suprimento das nossas necessidades. É a autoentrega total a Deus. Sacrifício é um passo em direção ao abismo escuro, com fé, na esperança de que Deus nos sustenta. Abraão conheceu esse tipo de entrega quando se preparou para sacrificar a Isaac. Essa dimensão aqui é muito difícil. É quando você pode dizer, como o apóstolo Paulo: já não tenho mais a vida por preciosa. É quando nada no teu entorno, nenhuma conquista, nenhum bem, nenhum curso, nenhum emprego,
nenhuma empresa, nada é mais importante do que o Senhor na sua vida. Nada, absolutamente nada é mais importante do que o Senhor. É quando você compreende de forma muito clara, espiritualmente, porque isso não é uma compreensão aqui, ela é uma compreensão espiritual. Você compreende espiritualmente os valores, o valor das coisas. Abraão, quando entrega Isaque, ele está entregando o seu sonho, ele está entregando o seu milagre, ele está entregando anos e anos e anos de expectativas. Ele está entregando anos e anos de aspiração. Ele está entregando a sua validação como homem, como pai e de sua esposa, ao entregar Isaque. Ele estava, na verdade, confiando em que Deus iria ressuscitar seu filho dentre os mortos para cumprir a promessa da linhagem, como explica lá Hebreus 11:19. Quando Abraão vai entregar Isaque ao sacrifício, ele faz isso com a certeza de que alguma coisa vai acontecer, porque havia uma promessa sobre a sua vida e sobre a sua linhagem a partir de Isaque. É fácil isso? Não é. Sabe por que não é fácil? Olha só como não é fácil. Tem gente que não dizima na igreja, que deixou de dizimar, passou um apertozinho, pronto, não dizima mais. Ah não, eu tenho que primeiro organizar minha vida, tenho que primeiro ajeitar minhas coisas, tenho que primeiro pagar minhas contas, ver aqui que eu estou devendo, preciso parar um pouco, então eu vou cortar minhas despesas, e a primeira coisa que corta é o dízimo. Ah, vou aqui usar uma expressão, fala sério, meu amigo, fala sério, minha amiga. Isso, infelizmente, é sintomático de como está a tua relação com Deus, de como está a tua fé. Não tem outra coisa para se explicar. Isaque sabia, aliás, Abraão sabia, que de alguma forma Isaque ia escapar daquele sacrifício. É isso que é sacrifício em fé. É quando eu tenho aqui o meu, separei aqui o dízimo, e eu tenho que pagar a conta. Eu digo, não, mas esse aqui eu vou entregar ao Senhor. É quando eu acredito, é quando eu tenho certeza em fazer o que é certo, confiando que aquele que age no que é certo vai agir, que é o Senhor nosso Deus. Por exemplo, o cara vai cortar a luz lá da sua casa, cortar a energia. Aí você diz, por favor, não corte, em nome de Jesus. Aí o cara diz, olha, infelizmente não tem como. A não ser que você consiga aí, né? Sabe aquela coisa de molhar o pé da planta? Né? O faz-me rir. E você, então toma aqui. E você não confiou em Deus. Você confia em Deus quando você diz, olha, eu não tenho como pagar agora, mas eu vou pagar. Se tiver que cortar, você vai cortar, mas ainda hoje eu vou pagar a minha conta. E Deus manda, e Deus faz. E se não fizer, não tem problema. Eu estou diante daquele que pode fazer qualquer coisa, inclusive me sustentar, mesmo quando não atende aquilo que eu acho que é a minha principal necessidade. A viúva pobre entregou-se ao cuidado de Deus ao dar uma oferta de sacrifício, lá em Lucas 21, 2-4, e Cristo viu. Jesus olhou e disse, que maravilha, essa mulher deu mais do que todo mundo. Eu vi aqui o Naldinho dar testemunho aqui, né? Aliás, dizer aleluia, e eu entendo o que ele está compreendendo nessa ministração aqui. Quantas vezes a gente tem que abrir mão de coisas e sacrificar diante de Deus, mesmo sem ter segurança no sentido material. Aquela mulher deu mais a Deus com suas moedinhas do que todos os ricos ao seu redor, que preenchiam seus cheques com altas somas dedutíveis dos impostos. Isso é tão comum, isso é tão real. Eu vejo isso na nossa comunidade.
pessoas simples, que ganham pouco, mas que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu pouco falo sobre isso, mas não tem como não falar sobre isso nesse momento. Não são pessoas que dão o que sobram, são pessoas que dão porque confiam, dão porque acreditam que Deus supre. Não adianta, gente, eu tenho ouvido pessoas dizer, não, mas eu creio, eu tenho fé. Mentira, não tem não, gente. Mas quando que tem fé? Não, eu creio que Deus vai fazer, eu creio. Você crê? Então dá o seu dízimo se é que você crê. Você diz, eu creio, mas já tenho o dízimo porque vai faltar. Então você não crê, não adianta. Não existe meio termo, não crê, gente, não crê. Não, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu creio que Deus vai fazer. Mentira, não crê não, porque se cresce, faria, entregaria, tá aqui, olha. Ah, pastor, você vem falar de dízimo agora? Olha, não tenho nenhuma dificuldade de falar quando estou falando de coisas que são... Não estou aqui buscando nada para mim. Estou falando daquilo que está dentro da nossa lição. É uma das formas, é uma das coisas. Né? Se a gente crê, eu creio que Deus cuida da minha família, eu creio que Deus cuida da minha casa, eu creio que Deus cuida da minha saúde. Mentira, não crê, não. A maioria não crê, irmão. A maioria não crê. A maioria só fala, só tem discurso. Nós temos mais ateus dentro da igreja do que fora, irmãos. São pessoas que mesmo conhecendo Deus, pelo menos ouvido falar dele, não crê que ele é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Tem gente que tem mais medo, irmão, do que fé. E eu sempre falo sobre isso sem querer ser irresponsável. Não sou irresponsável, vocês me conhecem. A minha área de atuação profissional é na área da saúde mental. Então eu sei o que significa uma pessoa estar passando por um momento de ansiedade e de medo fóbico, né, de medo patológico. E eu sei que é uma pessoa que perdeu a fé. Uma pessoa que deixa de ir à igreja. Não vou mais à igreja. E ela não deixa de fazer nada mais. Vai trabalhar, continua. Essa pessoa precisa se converter. Não tem outra, precisa se converter. Precisa conhecer o Senhor novamente. Né? Precisa conhecer o Senhor novamente. Ou não crer, né, que Deus cuida. Não crer que Deus guarda. E olha, meus queridos, a gente tem todo o cuidado por uma questão protocolar com tudo aquilo que se deve ter cuidado. Mas a minha vida, queridos, está nas mãos de Deus. Pastor, se o senhor morrer amanhã, depois de amanhã vai fazer um dia. É porque Deus quis. Eu não vou antes do tempo. Minha senha não vai na frente da senha de ninguém. Vai chegar a minha senha, né? A hora da minha senha vai chegar, mas essa é a hora que está na mão de Deus. Então, independente do que eu faço, cuidados nós temos que ter, porque também tem os outros que não têm fé, os outros que não têm a mesma fé que a gente vai ter cuidado e tem que se tratar, tem que se cuidar mesmo. Continuo dizendo, ande de máscara, continuo dizendo, tome vacina, continuo dizendo, lave suas mãos, continuo dizendo, passe álcool em gel, tudo isso aí. Continuo crendo que a gente precisa fazer isso porque é natural que façamos. Agora, eu não posso sacrificar a obra de Deus quando eu não tive coragem de sacrificar outras coisas. Se eu vou sacrificar a obra de Deus, então eu não vou mais trabalhar também. Mas aí eu vou morrer de fome. Então morra espiritualmente. E aí? Não é? Enfim. Tá doendo, irmãos? Se estiver doendo, me falem aí, que daqui a pouco eu te passo o óleo. É estranho que, apesar do sacrifício parecer um serviço, seja ela uma disciplina. Nossa necessidade de dar é maior do que a de Deus de receber. Claro, o Senhor sempre está bem suprido. No entanto, o reconhecimento divino do nosso sacrifício
é alimento para nossa fé. A fé cautelosa, que jamais corta os apoios aos quais está presa, nunca aprende. Quando não se apoia em nada, pode encontrar formas estranhas e imprevisíveis de não cair. Minha fé não está atrelada a nenhum suporte, nenhuma âncora neste mundo, a nenhum pilar deste mundo. Minha fé se apoia na certeza de que Deus é maior do que tudo. E ponto final. Com a disciplina do sacrifício, nós praticamos uma dimensão diferente de fé e muitas vezes nos surpreendemos com os resultados. Gente, eu sei que se eu abrir, muita gente vai compartilhar aqui a sua experiência. Mas eu já tive experiências de não ter, já contei isso na igreja, de não ter o que comer em casa. Eu já tive experiência de não ter gás no meu botijão e ter que fazer mingau para minha filha. Minha filha mais velha que está aí, a Camila. E eu fui orar e coloquei as minhas mãos sobre o botijão. Já tinha feito todos aqueles recursos que a gente usa, né? Que a gente que é pobre já usou, né? De virar o botijão, de colocar fogo embaixo, todos aqueles recursos que muitos de vocês conhecem, né? E nada, não tinha nada. E eu coloquei as minhas mãos e o botijão, o gás durou mais 15 dias, irmão. 15 dias. E só acabou quando eu tive dinheiro para comprar novamente. Já tive ocasiões de dar o último dinheiro que eu tinha da minha passagem de ônibus na oferta em um seminário, e quando sair de lá não ter dinheiro para voltar para casa, e quando chegar no estacionamento da igreja que eu vou saindo, o irmão vem e diz: olha, eu vou pegar um táxi, quer ir comigo? Eu disse: quero. Só que ele morava antes de mim, e eu disse: só que eu não tenho dinheiro para inteirar. Eu disse: não tem problema, eu vejo quanto dá e te dou para você pagar lá. E eu disse: e se sobrar? É seu. E foi o que aconteceu. Entrei no táxi, o amigo desceu, me deu dinheiro quando chegou lá. E quando eu fui pagar o taxista disse: não, querido, eu não vou cobrar de você. Não me cobrou e eu fiquei com dinheiro. São coisas simples. E nós já vivemos isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Mas se você ficar retendo o seu dízimo, sua oferta, não tiver coração grato, não tiver fé, porque, queridos, dizimar e ofertar na igreja não é uma questão de obediência, não. É uma questão de fé. É uma questão de fé, não é de obediência. É obediência entre aspas, mas é uma obediência pela fé. Ninguém consegue obedecer só porque o pastor vai impor, tá? E a gente usa na igreja, a gente não, vocês conhecem bem como é a minha postura, não fico ameaçando ninguém que o devorador vai destruir a tua comida, não fico. Essa questão vai apenas revelar o teu coração, só isso.